quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 14. Evangelho de Lucas, capítulo 14, vamos ficar nesse texto aí o tempo todo, nós vamos acompanhar uma sequência de uma experiência de Jesus, e é tremendo como o Senhor, Ele já estava no momento do seu ministério, em que Ele já tinha multidões atraídas pela sua pregação, atraídas pela unção do Senhor que estava sobre Ele. E o Senhor Jesus, então, Ele também tinha momentos em que Ele tinha contatos mais pessoais com pessoas da sociedade, que Ele, na sua sabedoria, Ele decidia ir, ou Ele aceitava ou não algum convite. E aqui nós vemos que nesse capítulo 14 do Evangelho de Lucas, nós vemos que Jesus, Ele aceitou então jantar, uma ceia, num certo sábado, na casa de um dos principais fariseus daquela sociedade. E os fariseus, eles eram muito poderosos, eles tinham muita influência na sociedade, tinham influência política, tinham toda a influência religiosa, e eles eram uma casta de gente que vivia um pouco assim, demais da conta de quem eles pensavam que eles eram, e eles muitas vezes eles eram confrontados quando Jesus mostrava para eles quem eles de verdade eram, né? Então eles eram religiosos, eles se orgulhavam da sua justiça, se orgulhavam da sua influência, de que a sociedade buscava neles ali um conforto e tudo mais, mas eles falavam de uma verdade religiosa, mas eles não conheciam o Senhor profetizado na lei e nos profetas, que eles diziam seguir, e que de muitas formas eles até seguiam com muito rigor e com muito cuidado. Então quando o Senhor Jesus entra naquela casa, é interessante porque a partir então do versículo 1, certo sábado foi Jesus comer na casa de um certo líder fariseu, onde os líderes, os religiosos observavam a Jesus. Era uma pegadinha que eles estavam fazendo de uma certa forma, eles estavam querendo julgar Jesus, estavam querendo enquadrar Jesus, estavam querendo rejeitar Jesus, porque Jesus estava confrontando o que eles falavam. Então veja que quando ele chegou na casa, estava ali um homem com um corpo muito inchado. Essa versão transformadora, na outra tradução que é a que eu tenho aqui, deixa sair mesmo, está tudo bem, a gente vê que o homem, a Bíblia fala que ele era um hidrópigo. E você sabe que por anos, eu sabia que Jesus tinha cuidado de um hidrópico, mas nunca tinha ido para entender o que era um hidrópico. E é importante isso, ele estava inchado. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram, e tomando-o, o curou e o despediu. Então veja, só para a gente contextualizar, aqueles caras que eles eram tão orgulhosos e cheios de quem eles eram na sociedade, eles armaram uma cilada para Jesus. No sábado, na casa desse fariseu, eles colocam, não sei exatamente aonde que foi, mas diante de Jesus, este homem que estava enfermo. E essa enfermidade, o hidrópico, é uma enfermidade que ela é ligada a um problema da circulação do sangue no corpo da pessoa, que gera então alguns inchaços, algumas bolhas, ou até mesmo uma parte inteira inchada. Eu vi fotos na internet, você imagina um braço todo inchado, que a pessoa pode cutucar assim, daí fica a marquinha do dedo afundado de onde ele estava. Ou seja, era um senhor que a enfermidade dele era um inchaço que devia causar e causava dores, mas também podia causar e causava constrangimentos, dependendo da situação. Então aqueles homens, eles colocaram esse senhor lá, para que Jesus curasse, eles o acusassem de não poder curar, ou para que ele não curasse, e então falasse que ele não tinha poder. E aqui era uma pegadinha, e então Jesus vira para eles e fala: o que vocês fariam se um filho de vocês caísse no poço, ou se um boi caísse no poço? Eu não sei se está igual aqui exatamente. Então Jesus perguntou: qual de vocês, se o filho ou um boi cair no poço, não vai tirar logo, mesmo em dia de sábado? E eles então não puderam responder Jesus, porque aquela pergunta ela era muito confrontadora. Mas eu quero que você entenda o seguinte: aqueles homens, eles eram exatamente assim, eles eram inchados, eles eram estufados da sua vaidade, e eles então nem perceberam que ao propor aquela situação diante de Jesus, eles estavam demonstrando não a enfermidade física daquele homem, mas eles estavam apresentando a enfermidade de alma deles, e a enfermidade espiritual deles, porque eles se achavam. Se você tiver a ferramenta do Strong, eu fiz aqui, a palavra que está aqui, o dropikos em grego, ela é uma palavra que ela deriva de uma outra, em que essa palavra, além do hidrópico, que serve de hidropsia, ela deriva de uma palavra chamada optanomai, e esta palavra significa olhar para,
ver, permitir ser visto e aparecer. Olha a doença dos fariseus estampada na enfermidade deste Senhor. Eles gostavam de orar nos lugares visíveis, em pé nas sinagogas, nas praças. Eles tinham lá as suas vestimentas, eles gostavam de ser chamados de mestre, eles gostavam de demonstrar a sua sabedoria, e eles mal perceberam que ao expor aquele homem, eles estavam expondo a si mesmos. Então eles pensavam que eles estavam observando a Jesus, mas se você continua comigo no versículo seguinte, no versículo 7, Jesus estava observando. Na minha tradução tem Jesus os estava observando, observando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, e, obrigado, agora que eu vi que voltou, e ele lhes propôs uma parábola. Veja, eles acharam que eles estavam observando Jesus, Jesus os estava observando. Eles achavam que estava tudo bem naquele encontro, mas eles agora estavam brigando pelos primeiros lugares. O que eram os primeiros lugares? Era estar o mais próximo possível daquele fariseu, que era o dono da casa, que era um líder expoente, que estava recebendo a honra de receber Jesus na sua casa. Talvez eles estivessem querendo chegar perto dele para entender como é que Jesus ia se posicionar, qual seria a maneira de Jesus agir naquela reunião. Pensaram que ia derrubar Jesus logo na entrada, e Jesus de cara já denunciou o coração deles. E agora então Jesus está olhando a maneira como eles escolhem os primeiros lugares. E o que Jesus faz então? Começa a pregar. Jesus em qualquer lugar ele pregava, e ele pregava com ousadia, ele não se intimidava com quem era a pessoa, ou quantas eram as pessoas que estavam diante dele na hora que ele ia pregar. E a parábola que ele propõe, ela é muito forte, porque ele fala: quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno que tu, vindo aquele que te convidou, e também a ele diga: dá o lugar a esse, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isso uma honra diante de todos os demais convivas. Pois todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. E ele ainda diz um pouco mais para o que havia convidado, o versículo 12: quando deres uma ceia, quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e seja recompensado. Antes de dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que recompensar-te a tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Então veja como o Senhor, ele já começa a dar uma canelada no dono da casa, uma canelada nos homens que estavam ali, porque eles estavam todos oriçados de estar num jantar importante, porque Jesus estava na casa daquele homem. Aquele homem devia estar super empolgado, né? Um pavão inchado na figura daquele homem que ele colocou. Ele estava em si num momento de glória diante das pessoas da sociedade. E aí o que acontece? Jesus, ele começa a confrontar essa situação. O que Jesus estava falando? Vocês acham que vocês são convidados de honra? Vocês acham que vocês têm alguma glória, alguma circunstância? Eu estou aqui, louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus, na sua humildade, ele não quis dizer naquele momento quem ele era, porque naquele momento Jesus estava como varão de dores. Ele se humilhou, sendo reconhecido em figura humana, desceu do céu, e Jesus, ele estava agora numa posição de humildade, estava numa posição de se apresentar para as pessoas, estava numa posição de ser o Cordeiro de Deus que seria imolado. Mas já tem outro lugar que Jesus fala: se você soubesse quem eu sou, tu me pedirias e eu te daria a água da vida. Jesus muitas vezes ele se revela, muitas vezes ele não se revela, e aqui ele não se revelou porque aquele povo não estava interessado nele, eles estavam interessados neles, eles estavam interessados em aparecer, eles estavam interessados na plataforma, eles estavam interessados no lugar de honra, estavam interessados em aparecer como religiosos. Jesus estava lá e eles não reconheceram a Jesus.
Aqui eu ensino para a vida real, para o dia a dia. É melhor sempre que alguém nos chame para subir. É melhor que a gente não seja demais frequente na casa das pessoas, para que elas não se enfadem de nós. E a Bíblia tem vários princípios para a gente aplicar da nossa vida como um ensino, como uma prática até mesmo de educação, uma prática de ética, uma prática de valores. Mas o que Jesus está destacando aqui é o seguinte: não busque os primeiros lugares, o Senhor a seu tempo vai te exaltar. Nós vemos a revelação em Salomão: humilhai-vos, portanto, não, isso aqui é Paulo, humilhai-vos, portanto, sob a potente mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Todo aquele que se exaltar será humilhado, mas todo aquele que se humilhar será exaltado, mas é na perspectiva de Deus. Muitos de nós queremos muitas vezes que o Senhor faça vingança diante de nós. Eu já tive uma oportunidade uma vez dramática, numa situação que Deus me permitiu, e glória a Deus, eu dei 2 passos para trás, e foi uma bênção não ter exercido a vingança. É o Senhor que é o vingador. Ele fala: minha vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. Agora, quando a gente senta no lugar de querer praticar a vingança, nós tomamos o lugar de Deus, estamos sozinhos e será uma tragédia. Mas o Senhor é tão poderoso para cuidar de nós, Ele é tão amoroso para cuidar de nós, que mesmo com esses homens religiosos que não queriam saber de nada, Jesus estava lá humilde e estava pregando. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa é uma frase muito marcante de Jesus, porque tem pessoas que têm ouvidos para ouvir, não ouvem, e aqueles homens não ouviram nada. Mais interessante ainda, é que depois do Senhor, depois dele ter brigado, ou ter confrontado os homens que estavam buscando os lugares principais, aí o Senhor Jesus, ele fala com o dono da casa. Então ele foi convidado para um jantar de honra, estava todo mundo lá reunido. Aí ele fala para o dono da casa: olha, legal, bacana, está bonito aqui, mas quando você for fazer um convite a próxima vez, não convida quem você quer que te dê alguma coisa de volta. Não convida os ilustres, os bacanas, os bonitões que estão aqui. Convida quem não possa retribuir para você. Convida quem não possa te dar de volta. Convida quem não tenha recursos para te atender na sua expectativa, porque senão você perde aqui o que você gostaria. Porque o Senhor, Ele coloca com muita clareza que a justiça disso será feita na ressurreição dos justos. O Senhor nos chama a fazer tudo o que fizermos aqui para a eternidade. Nós somos chamados a armazenar tesouros da eternidade. Eles faziam para serem vistos, e quando a gente vê no Sermão do Monte, o que Jesus fala é: tá bom, se você orou para ser visto, parabéns, você já recebeu a recompensa. Se você jejuou para ser visto, parabéns, você já recebeu a recompensa. Mas se você quer receber de Deus, faça para ninguém te ver, faça para que ninguém saiba o que você está fazendo, porque o Senhor vai te recompensar na eternidade. Se a gente entra no foco de cuidar do que é para esse dia a dia aqui, e fazer as coisas para cá, nós estamos perdendo tempo. Nós vamos receber uma glória passageira, nós vamos receber recursos passageiros, e na eternidade não os teremos. Então o Senhor nos chama para que tudo o que fizermos, seja em palavra, seja em ação, devemos fazer em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai, porque quando fazemos isso, nós tocamos a eternidade. Quando fazemos isso, nós armazenamos tesouros no céu. Quando fazemos isso, o Senhor que nos vê em secreto, Ele vai nos recompensar na glória. E se Ele quiser fazer alguma coisa ainda aqui, louvado seja o nome do Senhor. Mas o foco do Senhor não é aqui, o foco do Senhor é na eternidade. Eles brigavam para aparecer na fotografia da época, e despontaram para o anonimato. Esses religiosos morreram provavelmente condenados, sem Jesus Cristo, entraram na eternidade da pior maneira possível. Tiveram Jesus lado a lado com eles, tiveram Jesus pregando nas sinagogas com eles, tiveram Jesus na casa em que eles estavam reunidos, tiveram Jesus em vários lugares, mas não o quiseram, porque eles eram tão arrogantes, porque eles se achavam os caras, e então eles estavam embotados na sua maneira de ver o mundo, na sua glória passageira, e o Senhor Jesus estava do lado deles, e eles não o perceberam. Senhor Jesus, Ele chora sobre Jerusalém, e quando Ele chora sobre Jerusalém, Ele chora: ah, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Se vocês pelo menos tivessem reconhecido os dias da tua visitação, vocês não precisariam passar pela tragédia que vocês vão passar, mas vocês não entenderam. Por quê? Porque eles seguiram esses líderes, e a Bíblia fala dos cegos que guiam outros cegos. Jesus, Ele fala sobre os fariseus: vocês nem entram no reino, e nem deixam o povo entrar. Misericórdia, que peso grave para quem está numa posição de liderança, ou quer, ou almeja uma posição de liderança. Nós precisamos entender que o nosso papel é apontar Jesus Cristo, nosso papel é apontar o caminho, nosso papel é sair do caminho para que Ele entre, para que as pessoas entrem, e nós entramos juntos no reino em nome de Jesus. Temos que apontar Jesus Cristo, temos que nos humilhar, temos que entender que nós não somos nada senão servos
servos, co-servos de todos que servem na casa do Senhor, e esse é o chamado dos que servem. Os lugares de honra tem que ser de Jesus Cristo, Ele tem o lugar de honra, toda a honra e toda a glória, todo louvor tem que ser dado a Ele, mas nós que servimos temos que olhar e saber quem somos, e sair da frente para que Ele passe, Ele seja visto, e as pessoas o sigam e o sirvam, e vamos todos juntos para a eternidade, em nome de Jesus. Esse é o chamado real para quem serve na casa do Senhor. Abrir a porta. Eu sempre falo que eu sou o porteiro daquela porta. Jesus é a porta. E nós, pastores, temos que ser os porteiros, que nós abrimos as portas, para que as pessoas entrem no lugar em que a porta, que é Jesus, é apresentada, para que as pessoas entrem por ela, e não por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja, quando ele fala, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, são os que não têm condição, são os que precisam de ajuda, são os que precisam de recursos, são os que precisam de cuidado. E é claro que Jesus estava falando aqui num sentido duplo, porque quem se acha que enxerga, que anda, e que é o máximo, que está provido, não precisa de um Salvador. Quem acha que tem tudo, não precisa de alguém que o ajude, não precisa de um Salvador. E quem não precisa de um Salvador, não vai encontrar o Salvador quando precisa. Quando Jesus fala com a igreja de Laodiceia, ele fala, pois dizes, estou rico e abastado. Aí ele fala, nem sabes que é miserável, pobre, cego e nu. Então ele está falando com uma igreja que tem gente espiritualmente falando que é miserável, pobre, cego e nu, e o Senhor quer que ele compre colírio, Ele quer que ele compre vestes, Ele quer que compre do ouro refinado, que compre do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele quer então cuidar, sim, daqueles que têm deficiências e necessidades para a vida aqui, e Ele fez isso enquanto esteve aqui, e é papel da igreja de Jesus hoje cuidar desses aqui da mesma maneira. Mas o Senhor Jesus estava confrontando de novo aqueles religiosos, estavam dizendo o seguinte, olha, vocês acham que vocês precisam, mas vocês na verdade são esses aqui, só que vocês não veem. Então faça pelo menos para os que precisam na sociedade, porque assim vocês vão começar a ter alguma transformação de vida. Vai cuidar desses de verdade, de uma maneira real e sincera, e não dando do que sobra, como aqueles ricos que entravam quando Jesus estava ali no templo, e que eles davam grandes quantias de dinheiro para serem vistos, e eles davam do que sobrava. Mas aí entrou aquela senhora, aquela viúva com 2 moedinhas, e o Senhor Jesus parou e ficou maravilhado com aquela mulher, e Ele louvou aquela mulher, porque ela deu muito mais do que os outros que deram muito mais do que sobrava, porque ela deu tudo. E o Senhor, Ele espera que você e eu possamos dar tudo a Ele. Nossa vida tem que ser completamente dEle. Tudo que somos e tudo que temos, nós temos que consagrar e entregar a Ele, porque na verdade tudo é dEle, por meio dEle, e para Ele, a Ele a glória. Mas quando nós somos salvos, quando recebemos a salvação, nós somos comprados por preço. Nós agora não somos mais nossos, mas nós somos dEle, e isso é pouco falado. Parece que a gente estava lá preso no pecado, aí o Senhor Jesus nos libertou, a gente falou, aleluia, glória a Deus, obrigado Jesus, o Senhor me libertou, agora eu vou viver minha vida feliz, e olha, me abençoa, porque eu tenho um projeto maravilhoso para o Senhor aqui abençoar, para o Senhor fazer o que eu quero. Vamos lá Jesus, então faz agora, cumpre o meu propósito, cumpre o meu sonho, cumpre as minhas vontades. E quem pensa isso não entendeu nada. O Senhor nos libertou, e Ele nos comprou para que nós sejamos servos dEle. Nós somos comprados para servi-lo, o projeto é o dEle, o propósito é o dEle, o chamado é o dEle, Ele sabe todas as coisas, e Ele vai te usar e me usar de uma maneira que nós jamais seríamos capazes de fazer. É uma bênção servir o Senhor, porque quando fazemos alguma coisa extraordinária junto com Ele, nós sabemos que não somos nós, sabemos que é Ele, e ficamos maravilhados dEle nos permitir sermos coparticipantes do que Ele está fazendo, e nós ficamos maravilhados que a gente pode ver uma pessoa ser transformada, ser liberta, ser curada, ser cheia do Espírito Santo, e sabemos que não é algo nosso, mas é algo dEle em nós. Ele nos comprou para vivermos uma vida extraordinária, mas os problemas da vida aqui vão alcançar também. Gente, o evangelho triunfalista criou um monte de gente confusa. Parece agora que nós não vamos ter que lutar contra a enfermidade, não vamos ter que lutar contra problema político, contra problema na família, contra a pobreza, dificuldade em situações da vida. O mundo jaz no maligno. Mas Jesus diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não vai nos tirar do mundo, mas Ele vai nos livrar no mundo.
Jesus não nos chama para vencermos no mundo, mas para vencermos o mundo. Nós temos que agora ser livres do sistema do mundo. Vamos viver aqui, mas não seremos escravos do sistema do mundo. Vamos andar dia a dia aqui, mas não vamos ser contaminados pelo sistema do mundo. Vamos trabalhar, comprar, vender, casar, exercer ministério, fazer tudo o que faz parte da vida de um crente, mas nós influenciamos, nós somos os abençoadores, porque Jesus nos comprou para sermos os abençoadores, para revelar que aqueles que estão no mundo são os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, que mal sabem, mas eles precisam de um Salvador, e nós somos os que anunciamos. E é exatamente assim que agora essa parábola avança, porque depois que Jesus falou acerca disso, e eu agora derrubei aqui a minha anotação, só um minutinho, glória a Deus. Então veja, que Jesus, fechou de novo, glória a Deus, agora vai, amém. Então quando ele falou, versículo 15, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Então tem sempre aquele cara assim, bom, tá bom, já vi que a coisa está esquisita, já vi que meu chefe fariseu tomou uma tinta, já vi que o dono da casa também tomou uma tinta, já vi que os que estavam lá brigando para ficar nos lugares, eles também já se deram um pouco mal, deixa eu dar agora uma de bacana, deixa eu abraçar Jesus e deixa eu concordar com o que ele falou. Oh, é verdade, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Parecia bonita a resposta, né? Só que ele não tinha a menor ideia do que ele estava falando. Por quê? Porque Jesus, porém, respondeu com uma outra parábola. E Jesus, ele falava com parábolas, muitas vezes para que as pessoas com as quais ele falava, não entendessem o que ele queria dizer propositadamente, para que ele pudesse explicar depois, ou porque aquela palavra era para pessoas que não queriam receber o ensino do Senhor, não queriam. Então ele pregava por parábolas, para que eles tivessem aquela palavra até mesmo como condenação sobre eles. Mas alguns ele chamava em particular e ensinava os segredos. E aí qual foi a parábola que o Senhor ensinou? Não obstante, todos a uma, versículo 16. Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados, vinde, porque tudo já está preparado. Veja que Jesus está fazendo um paralelo da ceia que aquele homem ofereceu, com a ceia que o Senhor vai oferecer naquele dia. Estava tudo pronto, chamou os convidados. Ele vai falar agora do Senhor preparando um grande evento, um evento único. Não obstante, versículo 18, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado. Outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por excusado. E outro disse, casei-me e portanto não posso ir. Voltando-se o servo, tudo contou ao seu senhor. Então veja, o evento estava pronto, e agora o servo foi chamando os convidados justamente para essa grande ceia, essa que Jesus então agora está apresentando num paralelo muito mais alto do que aquela reunião que havia na casa daquele religioso. E essas pessoas, tudo que elas falam, elas não estão falando um absurdo, não estão falando Jesus, é o seguinte, não, falando Senhor, eu não posso ir, eu tenho uma quadrilha, nós vamos roubar um banco essa noite, eu não posso ir, né? Ou nós armamos aqui uma confusão, a gente vai arrebentar com umas pessoas que atrapalharam a nossa vida, né? Eu arrumei uma amante, eu estou decidido então a largar minha mulher e ficar com ela, eu não posso ir hoje à noite, então só desculpa que eu não posso ir. Não era uma coisa absurda como essa que acontece hoje, no nosso dia a dia, com pessoas que rejeitam o Evangelho de Jesus e fazem exatamente essas coisas, e não querem estar com o Senhor, não querem ouvir a palavra de Deus, mesmo que tenha alguém que eles conhecem falando, não querem ouvir, não têm interesse, não têm atenção, não vão porque estão mortos nos delitos e pecados, e rejeitam para fazer coisas semelhantes a essas aqui que eu estou fazendo, que eu estou falando. Mas veja, o que essas pessoas falaram era algo razoavelmente ilícito. Eu casei, eu não posso ir, é errado casar? É claro que não, a palavra de Deus diz que aquele que acha esposa alcançou o favor do Senhor. Olha o tamanho do favor que eu alcancei do Senhor, né? Glória a Deus, o Senhor, Ele proporciona casamentos para quem Ele quer que casem, para quem quer casar, até para quem não quer casar, às vezes ele apronta alguma coisa, nada de errado em casar,
Nada de errado em ter comprado um campo, ou ter comprado uma junta de bois, ou ter comprado o carro zero do ano. O Senhor abençoa a nossa vida aqui na terra da mesma maneira. Quantas experiências, quantos testemunhos não podemos ouvir de pessoas que conquistaram alguma coisa, que venceram, que adquiriram, que evoluíram. Quantas bênçãos o Senhor nos dá aqui. Agora, qual é o problema? Eu já falei essa figura aqui, vou repetir. O testemunho daquele pastor me impactou muito, porque foi muitos anos atrás, vocês não tinham nascido ainda, mas foi logo no começo em que teve um primeiro pastor que comprou uma BMW, qualquer coisa parecida, e esse pastor ele não fez isso. Os empresários da igreja se reuniram e deram para ele uma BMW, deram a chave, deram tudo. Não foi movimento das 7 chaves, das 7 BMW, ou coisa assim. Foi um movimento espontâneo, lindo, que Deus fez no ministério daquele irmão. E aí quando ele ganhou aquela BMW, ele parava na porta da igreja, né? É mais fácil, eu paro ali, não é para ser um lugar de honra, é para facilitar, não é nem uma BMW, mas é para facilitar, para a gente entrar, sair, para ficar livre, para todo mundo andar, e lá na igreja dele era ainda na porta, ainda claramente ali. E aí o domingo ele chegou, tinha lá um irmão, falou, ô pastor, que beleza esse carro, né? Olha, vou falar para o senhor uma coisa, eu admiro o senhor estar aqui, porque ó, se eu ganho uma dessa, para todo final de semana, ó, tchum, eu ia pegar uma estrada, eu ia para o interior, eu ia para a praia, né? Eu ia curtir, né? Aí o pastor virou para ele e falou, justamente por isso que Deus nunca vai poder te dar algo assim, porque vai tirar você da obra dele, e enquanto eu estiver servindo a ele, eu posso usar isso aqui. É mais ou menos a mesma coisa. Se o seu casamento te impede de seguir a Cristo, peça ajuda para consertar o seu casamento. Se a pessoa vai ser transformada, nós não sabemos, cada caso é um caso. Se você quiser aconselhamento, procura a gente. Nada de errado em casar. Agora, se o casamento é tão importante que eu não estou nem aí para me preparar para encontrar o Senhor, alguma coisa está muito errada. Se o que você comprou, se o que você adquiriu, se o que você conquistou, se o que é importante para você te atrapalha para não estar preparado nesse dia, é uma tragédia. Porque o que o Senhor propõe então aqui? Voltando o servo, tudo, versículo 21, tudo contou o seu Senhor. Então irado, sabe quem que é esse dono da casa irado? É Deus. Você sabia que Deus fica irado? Ah, mas Deus é amor, Deus é fofinho, Deus é bonzinho, Deus faz tudo o que a gente quer, né? O Senhor nos ama, o Senhor mandou Jesus, mas o Senhor é sério. Ele tem os critérios dele, ele tem as leis, ele tem o sistema dele, o reino é dele, e ele faz do jeito que ele quer, e nós nos sujeitamos ao seu reino. E quando as pessoas ofendem o seu reino, rejeitam o seu reino, rejeitam o sacrifício do Senhor Jesus, essas pessoas vão experimentar a ira de Deus. E eu não quero, não estarei em nome de Jesus neste lugar, porque Jesus me alcançou, mas é um lugar terrível para estar. Veja que aqui ele ficou irado, mas ele ainda fez o quê? Ele disse ao seu servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade, e traze para cá os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Quem são esses? Exatamente aqueles que Jesus falou para o dono da casa, que ele devia convidar para estarem na ceia dele. O que Deus faz conosco, é o que ele disse para aquele homem fazer. Nós somos esses, nós somos aqueles que éramos pobres, aleijados, cegos, coxos, espiritualmente desprovidos, totalmente inadequados para estarmos naquele dia, naquela mesa, naquela ceia. Depois disso, disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor, saí pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Querido, querida, esse servo enviado que alcançou a esses, é claro que no sentido amplo é Jesus. Jesus, ele veio como servo sofredor, ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E depois dele, então, agora ele manda a todos nós somos o corpo de Cristo, Jesus já veio. Quem faz esse trabalho agora somos nós somos o servo que anunciamos, nós somos o servo que buscamos essas pessoas, nós somos os servos que temos que sair pelos caminhos e pelos atalhos e chamar todos para entrar, porque a casa do Senhor vai estar cheia naquele dia. E o que me impressiona aqui, é que é tremendo o Senhor Deus na sua glória. Ele revela também traços de humildade que me tocam o coração. Quando o Senhor diz, a minha casa vai ficar cheia, eu percebo assim até mesmo aquele desejo, o amor do Senhor ainda estendido. Eu quero que todo mundo venha.
A Bíblia diz que o Senhor, Ele é longânimo, Ele não quer que nenhum se perca, Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. O Senhor Deus, no seu poder, Ele tem essa humildade de olhar para a pessoa e de se revelar para a pessoa, às vezes através de um pregador, às vezes através de um versículo bíblico, às vezes através de uma pessoa que fala alguma coisa, às vezes através de um pôr do sol, às vezes através de manifestações da criação. O Senhor fala ao coração das pessoas com uma delicadeza e com uma humildade que é de quebrar o coração de alguém que entende o que é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o Criador do Universo, olhar para uma pessoa e desejar que essa pessoa esteja na casa dele, na ceia que ele vai oferecer, diferentemente daquele dono daquela casa que falava eu sou, mas ele é o Senhor Deus, que ele se manifesta como o eu sou. Ele é o verdadeiro eu sou. O fariseu não era nada, mas ele achava que era. Deus é quem ele é, mas ele se inclina a seu favor. Ele mandou alguém que te alcançou. Se você não foi alcançado ainda, ele está falando com você hoje, através desta palavra, porque Ele quer tocar o seu coração. Deus, na sua grandiosidade, na sua glória, Ele conhece os seus dias, Ele sabe quem você é, Ele sabe o que você está pensando, Ele sabe o que você vai falar antes da palavra chegar na sua boca. Então esse mesmo Deus, nessa humildade, Ele está falando, eis que estou à porta, eis que estou aqui, ouça a minha voz, quem me busca me encontra. Se você buscar o Senhor de verdade, Ele vai se revelar, se é que já não está se revelando. Então o Senhor grandioso e todo-poderoso, Ele também tem uma delicadeza que nós não compreendemos. A misericórdia dEle está estendida, a graça dEle está estendida, a paciência do Senhor está estendida até aquele dia. Porque vos declaro, nenhum daqueles que foram convidados e recusaram vai provar da minha ceia. Vai chegar um dia que essa ceia, a porta vai ser fechada, e ninguém mais pode entrar, ninguém mais pode receber, ninguém mais pode ser acolhido. Em Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 a 9, nós vemos uma declaração poderosa. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são essas as verdadeiras palavras de Deus. Essa é a ceia. Então nós temos um chamado duplo, nós somos chamados para sermos o servo que saímos anunciando pelo caminho, mas nós somos chamados como noiva, a estarmos nos preparando com atos de justiça, para estarmos naquele evento, naquele dia. E eu fecho com o versículo, Lucas capítulo 13, versículo 30, porque esse está logo antes do que a gente leu no capítulo 14, na narrativa anterior do capítulo 13, no versículo 30, o Senhor Jesus, Ele diz algo muito sério. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Aqueles homens que estavam ali, naquela ceia, na casa daquele fariseu, eles eram os primeiros. Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Depois vem os últimos, depois que eles rejeitaram Jesus, crucificam, caia sobre nós e sobre nossos filhos o sangue dele. O Senhor Jesus já tinha dito, já falei aqui, tinha dito a Pedro, tu és Pedro. O Lucas pregou essa palavra tremenda, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor Jesus já estava declarando a igreja somos nós. Então os que estavam em primeiro lugar, talvez ficarem últimos. É claro que muitos se converteram, não foram todos que rejeitaram. A igreja primitiva começa com judeus convertidos ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Em Pentecostes eles estavam lá, louvado seja o nome do Senhor. Ali alguns estão primeiros e talvez estão mais primeiros ainda, porque Pedro está lá, Paulo está lá. Mas veja que para nós aqui, 2000 anos depois, nós somos os últimos aqui. A gente brinca profeticamente aqui nesse ministério, que os que servem ao Senhor somos os trabalhadores da última hora. Nós entramos na última hora e podemos trabalhar e fazer tantas coisas quanto aqueles que vieram em nós. É só a gente crer, é só a gente se dedicar.
errar, é só a gente fazer a nossa parte, deixar o Senhor nos usar, para que nós possamos ser os servos que anunciam, possamos ser a noiva que está preparada e pronta. Nós somos chamados a nos santificar, somos chamados a nos apresentar diante do Senhor, e o Senhor nos chama até mesmo para esse lugar. Você entrou depois, você entrou atrasado, ainda assim você pode passar na frente de um monte de gente no meu reino, e Ele é o justo juiz. Você não presta contas acerca dos outros. Lembra quando Pedro falou sobre João? Ô Jesus, mas e ele? Pedrão, deixa ele, estou falando com você. E muitos crentes falam, mas tem um pastor que fez assim, mas tem um apóstolo que fez isso aqui, mas tem o bispo, mas a pessoa que me levou na igreja. Cada um vai prestar conta do que faz. Você não vai poder chegar diante de Deus e jogar a culpa no seu pastor, no seu apóstolo, no seu amigo, no seu pai, na sua mãe, no seu irmão, na sua irmã. Nenhum de nós, quando chegar diante do Senhor, pode explicar para Ele que a culpa não foi nossa, a culpa foi outro. Porque o Senhor vai abrir o filme da nossa vida. A Bíblia fala que tem os livros com aquilo que nós fizemos. E Ele vai mostrar para nós mesmos o que nós fizemos e por que nós não fizemos. E nós somos indesculpáveis diante do Senhor. A Bíblia diz que quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O convite para as bodas está sendo feito. Eu estou te convidando hoje, venha comigo para as bodas do Cordeiro. Esse é o convite que eu estou fazendo aqui hoje para você. Venha comigo para essa ceia maravilhosa e eterna. Não vai dizer que você está ocupado demais, ou que você é importante demais, você está inchado demais, que você é religioso demais, que você acha um monte de coisa e você desconsidera Jesus Cristo. Porque desconsiderar Jesus Cristo é a tragédia que aqueles religiosos cometeram naquela grande ceia. Aquela ceia podia ter tido um outro final. Eles poderiam ter quebrado o seu coração e reconhecido que eles eram os pobres, cegos, nus, miseráveis, diante da glória do Senhor Jesus pregando. Aquele convidado que perguntou do pão no reino, ele podia ter entendido que Jesus estava falando com ele. Mas aqueles homens estavam tão cheios deles mesmos, que eles estiveram com Jesus, meu Deus do céu. Eles jantaram com Jesus num sábado, e eles rejeitaram a pregação de Jesus, e para sempre, eles vão se lembrar disso, amargamente, porque eles nunca estarão naquela ceia, naquela mesa e naquele lugar. Você está ouvindo hoje essa palavra? Talvez eu te trouxe hoje aqui para ouvir essa palavra, porque Ele quer que você hoje mude definitivamente a sua vida. Talvez você já rejeitou outras pessoas que pregaram o Evangelho para você, e o Senhor Jesus hoje Ele te pegou de jeito, e Ele está apertando o seu coração enquanto eu falo, porque Ele quer que você reconheça que você é esse que não pode nada, porque quando você não pode nada, é esse que o Senhor Deus quer pegar, e acolher como filho adotivo, em Jesus Cristo, nosso primogênito. Mas talvez você até é alguém religioso, você já serviu a Deus de muitas maneiras, talvez você até já foi um cara consagrado, uma mulher consagrada a Deus, mas alguma coisa aconteceu que você parou lá atrás, porque alguém fez alguma coisa, porque alguém te disse ou não te disse, fez ou não fez, faltou, te abandonou, te traiu. Jesus nunca vai fazer isso. Se a gente entra pela igreja por uma pessoa, uma outra pessoa pode nos ofender, mas se nós entramos na igreja através de Jesus Cristo, ninguém nunca vai nos afastar dele, ninguém nunca vai nos tirar do caminho, porque Ele é o próprio caminho. Se hoje é um dia de você se arrepender, de você se quebrantar, de reconhecer que você é um miserável, pobre, cego e nu, faça isso, porque é disso que o Senhor se agrada. A palavra de Deus diz que um coração quebrantado Ele não rejeita. Que você possa, junto comigo, em nome de Jesus, estarmos juntos naquele dia, na ceia do Senhor. E que a gente possa correr um pouquinho. A gente chegou meio em último lugar aqui, mas vamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Vamos servir ao Senhor com alegria, vamos alegrar-nos a Ele com júbilo, como nós cantamos aqui, porque o Senhor é bom, o Senhor te ama, o Senhor perdoa, o Senhor estende a sua graça, e ainda há tempo, a porta ainda não fechou. Venha para a ceia. Coloca teu casamento em segundo lugar, coloca teu carro, tua casa, teu emprego, teus filhos, tua família, teu ministério, coloca tudo em segundo lugar, hoje, e coloca Jesus no centro. Todas essas coisas, elas são boas, fazem parte, Ele vai ter o maior prazer de abençoar, mas que elas não te impeçam de ser quem o Senhor te chamou, em nome de Jesus. Vamos orar.